Bom, e o que agora uma parte mais de questões pra gente conseguir resolver mais questões do Enem, vestibular em geral. O que influencia a fotossíntese? Vamos parar pra pensar, galera. A gente já sabe, fotossíntese precisa de água, precisa de luz, CO2, nananã. Então, provavelmente essas coisas vão influenciar a fotossíntese, galera. Tem que ter, né? Então, a gente fala o seguinte, luz, temperatura e CO2 influencia a qualidade e o tanto de fotossíntese que vai estar acontecendo, galera. Vai ter que ter luz, vai ter que ter o CO2, tá bom? Vai ter que ter uma temperatura adequada para não estragar as proteínas, né? A gente já sabe, uma temperatura muito alta desnatura as proteínas, né? Se desnaturar a proteína, ela perde a função dela, tá? Bom, galera, aqui eu coloquei um gráficozinho, né, pra gente ter uma noção. Qual é a cor de uma planta em geral? De uma folha de uma planta que tá cheio de cloroplasto, que tá dentro, tá cheio de tilacoide, que dentro do tilacoide tá cheio de clorofila, né, que são pigmentos, né? Qual que é a cor? É verde, né? Eu não sei se vocês sabem, se a cor de um objeto é verde, por que é verde, né? Porque, para pra pensar, ela é verde justamente porque é uma frequência de onda que não é absorvida por aquele objeto, por aquela estrutura, né? E o que a gente percebe aqui? Ó, aqui a gente tem um aspecto de comprimento de onda, ó, vai do 400 até o 700. Beleza. Em rosinha tem clorofila A, em azulzinho tem clorofila B. O que a gente percebe, galera? Olhem só, no comprimento de onda que é verde, olha a taxa de absorção, né? Aqui esse eixo Y significa percentual de absorção, tá? Percentual de absorção de luz. Olha aqui no verde, no comprimento de onda verde. Quase não absorve, quase não tem efeito. Agora, olha no restante, nos extremos, tanto para a direita quanto para a esquerda, galera. É onde tem mais absorção. Por quê? Se a clorofila é verde, é justamente por ser a cor que ela reflete. E as demais ela absorve. Então, na frequência de onda azul, é onde tem mais eficiência, tanto da clorofila B quanto da clorofila A. Na frequência de onda laranja, vermelho, é onde tem mais eficiência, tanto da clorofila A quanto da clorofila B, tá bom? Então não confundam, galera. Se aparecer lá, a frequência de onda colocou uma luz verde, não vai ter muita fotossíntese numa luz verde. Não vai. Colocou uma luz vermelha e uma azul violeta. Aí sim. Aí é um comprimento de onda ideal para a planta absorver, tá bom? Beleza. Fechado? Bom, além disso, o que mais ali importa, galera? Olha isso que interessante. Aqui a gente coloca um gráfico de fotossíntese e respiração. Aqui é a intensidade do processo. Em vermelho, fotossíntese. Em azul, em roxo, né, respiração. E aqui, quanto mais para a direita, maior a intensidade de luz. O que a gente percebe, galera? A respiração está constante. Ela não muda. Quanto mais luz, menos luz, a respiração é a mesma coisa. E o que é esse aqui, ó? Esse ponto de compensação fótico? Percebam, galera, ó. Quanto mais a intensidade de luz vai aumentando, ó, a taxa de fotossíntese vai aumentando. Opa! Ela chega num ponto, a taxa de fotossíntese chega num ponto que ela vai compensar todo o oxigênio que é consumido na respiração, né? Porque a fotossíntese produz oxigênio, né? E a respiração usa esse oxigênio. Então esse ponto fótico é um ponto em que a fotossíntese tem a força necessária para produzir nem mais nem menos oxigênio que vai ser utilizado para a planta fazer a respiração celular. Olha que bacana. Então aqui a planta não vai ficar neutra, né? Tá bom, não vai precisar consumir nem mais nem menos oxigênio, porque tá top, né? A fotossíntese está suprindo o tanto de oxigênio que ela precisa. E se a gente aumentar um pouquinho de luz, ó, tá aumentando, a gente chega até em um momento, ó, que ela consegue produzir mais fotossíntese do que utilizar de fato oxigênio. Então, é esse momento aqui onde a planta tem maior taxa de fotossíntese que ela cresce de fato, que ela consegue colocar matéria orgânica, né? Porque tá sobrando, tá bom, galera? E mesmo assim, ó, a gente pode aumentar a luz muito, ó. A gente aumentou um monte a intensidade de luz, ó. Quanto mais à direita, maior a intensidade da luz. Só que, ó, percebam, chega em um determinado ponto que fica um platô, que não adianta você pôr muito mais luz. A fotossíntese vai se estabilizar, porque não vai ter pigmento suficiente para fazer mais fotossíntese. Não vai ter tanto tilacoide assim, cloroplasto assim, tá bom? Né? Então, percebam, não é infinito. Não adianta você pôr, eu vou pôr 1 milhão de luz, então a planta vai crescer 10 metros em um dia. Não, tem um limite, ó, tem um limite, tá bom, galera? Tem um limite. Então a gente percebe que a partir desse ponto, ó, tem um limite e a fotossíntese se estabiliza, tá bom? E o ponto fótico é esse ponto em que a fotossíntese já produz tanto o oxigênio suficiente para ser utilizado lá na respiração, beleza? Aqui também trouxe outro gráfico de temperatura e a fotossíntese.
Quanto mais alto, maior a taxa de fotossíntese. Quanto mais à direita, maior a temperatura. O que a gente percebe? Meu, ali nos 35 graus é uma faixa ideal para estar acontecendo o pico de fotossíntese. Se você vai muito ali próximo dos 10 graus, não funciona tanto bem, ó, faz pouca fotossíntese. Se você vai próximo a uma temperatura muito alta, o que está acontecendo? Não está dando certo também não, professor. Ó, a fotossíntese está baixa. Por quê? Está desnaturando as proteínas, está estragando as proteínas, né? Então, percebam que ali entre os 35 graus, 30, 35, né, é uma faixa ideal para estar acontecendo a fotossíntese, tá bom, galera? Além disso, tem a taxa de fotossíntese com a porcentagem de CO2, tá? O CO2 na atmosfera é mínimo, não tem 30% de CO2 na atmosfera, a gente já tá ferrado, já tá feia a coisa, né? Já tá tudo, tá complicado, o ar já tá poluído, né? O que a gente percebe? O eixo Y, quanto mais para cima, maior a taxa de fotossíntese. No eixo X é a porcentagem de CO2. Também existe um platô, ó, Não adianta você pôr 5% ali, 0,5% de CO2, ó, não adianta, se estabilizou, ó. Chegou ali em 0,2% de CO2, a planta, ó, se estabiliza, tá? Se estabiliza. Muito menos que isso, a taxa de fotossíntese é baixa, ó, baixa. Vai aumentando a quantidade de CO2, vai aumentando a quantidade de fotossíntese. Chega ali em 0,2% de CO2 na atmosfera, estabilizou a taxa de fotossíntese, galera. É para isso que serve aquelas estufas, sabe? Quando a galera pega umas estufas para não deixar o ar sair das plantas, para concentrar o tanto de CO2 ali naquele ambiente, tá? Porque no ambiente normal aqui não tem nem 0,2 de CO2, tá? Então a gente tenta fazer nas estufas uma concentração de CO2 para chegar aqui nesse ideal de 0,2% e ter uma taxa de fotossíntese top, tá bom? Bom, para fechar, finalizando a aula aí, um exercício muito bacana da Unesp de 2013, galera. Vamos lá, bem tranquilo. Bom, eu vou ler aqui para vocês. Um vaso com uma planta de folhas verdes foi colocado sobre uma mesa, no centro de um quarto totalmente vedado, de modo a impedir a entrada da luz externa, e ali permaneceu por 24 horas. Né? Então, colocou um vaso com folhas verdes numa mesinha ali num quarto, totalmente fechado, né? Não tinha nem luz externa chegando, e ficou por 24 horas, um dia. Durante a metade do dia, as 12 primeiras horas, período 1, a planta foi iluminada com luz verde, sei não, de comprimento de onda na faixa de 500 a 550 nanômetros. Nas 12 horas seguintes, ou seja, na metade do dia seguinte, né, do mesmo dia, né, no restante do dia, né, nas 12 horas seguintes, no período 2, a planta foi iluminada com luz laranja avermelhada, de comprimento de onda na faixa de 650 a 700 nanômetros. Considerando a incidência da luz sobre a planta e a taxa de fotossintética, é correto afirmar que, aos olhos de um observador não daltônico que estivesse no quarto, as folhas da planta se apresentariam... Peraí, vamos lá. O que está acontecendo, galera? Então, colocou uma plantinha ali num quarto, num vasinho. Nas primeiras 12 horas, a gente colocou luz verde para essa planta. Tá bom. Nas 12 horas seguintes, a gente colocou uma luz laranja avermelhada. E ele quer saber o que aconteceu ali, meu, né? O que aconteceu na taxa de fotossíntese com esse tipo diferente de incidência luminosa? Vamos ver. De cor verde no período 1 e enegrecidas no período 2, e a taxa de fotossíntese seria maior no período 2 e reduzida ou nula no período 1. Né? Então está falando o seguinte, né? O que aconteceria com as folhas da planta? As folhas da planta ficariam com a cor verde no período 1, e ficariam enegrecidas no período 2. Pera lá, vamos ver. Por que ficaria na cor verde no período 1? Para pensar, galera. No período 1, a gente colocou uma luz verde. E o que eu falei para vocês? Se uma planta é verde, é justamente porque ela não absorve esse comprimento de onda verde. Então ela reflete. Então é isso mesmo. No período 1, a cor da planta ficaria verde. Né? E aí no segundo período, falou que a cor da planta ficaria enegrecida, escura. Mas por quê? É isso mesmo, por quê? No período 2, a gente colocou uma luz laranja avermelhada, né? E é um tipo de comprimento de luz que a planta absorve. Se ela absorveu luz, não vai refletir quase que nada, ela vai ficar escura. Então tá bom, tá certo. Né? E o que ele diz a seguir? Que a taxa de fotossíntese seria maior no período 2 e reduzida ou nula no período 1. Né?
Com certeza, essa alternativa a gente já sabe que está certa. É exatamente isso que vai acontecer, galera. No período 2, a fotossíntese vai ser maior, porque é um comprimento de onda que a luz, que a planta absorve. No período 1, como é uma luz verde, a planta não vai absorver essa luz verde, ela vai refletir. Então, não vai acontecer a fotossíntese, porque a gente precisa da luz para fotoexcitar os elétrons, para ele ir pulando lá na cadeia transportadoras, produzir ATP, produzir NADPH, para depois fazer matéria orgânica. Então, é exatamente isso, galera. Então, a resposta certa é a alternativa A, né? Se a gente tiver a alternativa B, falou que no período 1 ia ficar enegrecida. A gente já vê que está errado, meu. Não. No período 1 não vai ficar de cor escura, porque é luz verde, ela vai refletir. Aqui na C fala que ela ia ficar enegrecida no período 1. Ih, tá errado, a gente já viu que tá errado. De cor verde no período 1, ah, tá certo. E de cor vermelha no período 2? Não, já vemos que tá errado. Por quê? Ela não ia ficar de cor vermelha no período 2, porque ela absorve esse comprimento de onda, né? Onda vermelha e onda azul é a que a planta mais curte, né? De cor verde no período 1, tá certo. De cor verde no período 2, pô, aí não, né? No período 2 só tem luz laranja avermelhada, como que ela ia ficar verde? Como que ela ia refletir luz verde se não tinha, né? Então tá bom, então por isso e mais os outros fatores a gente já sabe que a alternativa certa é a alternativa A, galera. E aqui para finalizar, galera, para resumir a fotossíntese em palavras, basicamente é um processo que vai pegar elétrons da água, né, com pouca energia, vai energizar esses elétrons utilizando a luz, e a partir desses elétrons energizados vamos produzir ATP, NADPH, que posteriormente vão ser utilizados para produzir matéria orgânica, juntamente ali com o CO2. Aqui a gente tem uma reação balanceada da fotossíntese, utilizamos ali 6 CO2, mais 12 moléculas de água, produzimos uma molécula de glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio, galera. Bom, então é um processo maravilhoso, né? Para pensar que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, né? Fundindo ali hidrogênio e hélio para produzir a luz, é por isso que a gente consegue produzir luz, que o Sol consegue, na verdade, né? Através de fusão nuclear. E, meu, olha o tanto que essa luz tem que viajar, meu, para chegar até numa planta aqui na Terra, galera, né? E demora 8 minutos para essa luz sair da superfície do Sol até na Terra, né? Mas se a gente parar para pensar, da superfície até na planta que está na Terra, é 8 minutos que a luz demora para chegar. Mas ali dentro, até a luz sair dali de dentro e chegar na superfície, para vir para a Terra é muito tempo, galera, né? Então um fóton, né, que é uma partícula de luz, para conseguir sair do Sol, demora aproximadamente 100 mil anos, né? Então pensa que é um processo maravilhoso, a gente deve muito à fotossíntese, né? Todos os seres que a gente beijou, odiou, gostou, não gostou, nossa mãe, nosso pai, nosso cachorro, depende desse processo, né? A carne que nós comeu, ah não, professor, mas não tem nada a ver, a carne vem do boi. O boi come o quê, meu? Planta. Ah, mas a energia da planta, então depende da planta, mas a energia da planta vem da onde? Vem da luz solar, tá? Então é muito legal e muito interessante, tá? Obrigado, galera, por terem assistido. Se possível, se inscrevam no canal, tá? Assistam aí os outros vídeos, né? A gente vai estar postando mais vídeos ao longo do ano, tá bom? E dá o like. Falou, galera. Bons estudos.